E mais, além da possibilidade das retaliações do Congresso, há a possibilidade de uma retaliação do Poder Executivo. Há quem diga que o presidente Lula não deva sancionar, por exemplo, aquilo que foi de interesse do Congresso, aumento do número de deputados. Ele deve evitar sancionar esse projeto que já foi aprovado no Congresso Nacional. Quem tem todos os detalhes, chega agora mais uma vez no 3 em 1, é justamente o André Anelli. Vai falar para a gente, inclusive, o prazo que o presidente Lula tem para refletir se sanciona ou não sanciona o aumento do número de deputados. Hein, Anelli? Qual é esse prazo? Bem-vindo novamente. Sim, Kobayashi, 16 de julho é o prazo final para que o presidente da República se manifeste a respeito daquela medida que foi aprovada primeiro na Câmara e depois de raspão pelo número mínimo aqui no Senado. Medida essa que aumenta de 513 para 531 deputados federais, ou seja, um aumento de 18 cadeiras lá no outro parlamento. O presidente Lula tem até o dia 16, então, para se manifestar a respeito desse pedido e, aliás, dessa aprovação aqui no Congresso Nacional, e a avaliação do Palácio do Planalto é que o presidente deve evitar esse novo desgaste junto à população, uma vez que pesquisas mostram que mais de 75%, mais de 3/4 da população acaba sendo contrária, então, a essa medida que representa um aumento de gastos de pelo menos 65 milhões de reais por ano, de acordo com a própria mesa diretora da Câmara dos Deputados. São duas possibilidades, de acordo com o jornal Folha de São Paulo. A primeira delas seria o presidente Lula não se manifestar a respeito dessa decisão do Congresso. Isso faria com que a decisão fosse promulgada e passasse a ter validade consequentemente. Ou a segunda possibilidade seria vetar, então, esse projeto que foi aprovado aqui no Congresso Nacional e aumentando ainda mais esse embate entre executivo e legislativo. Por quê? A gente relembra que nos últimos dias houve um desgaste do presidente Lula com o Congresso Nacional devido ao IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, o aumento das alíquotas que foi derrubado aqui pelo Congresso Nacional por meio de um decreto legislativo que sustava, que acabava então com todos os efeitos do decreto presidencial. O governo federal, não satisfeito, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, e isso se tornou uma guerra entre os dois poderes e que seria então mediada pelo Judiciário. E aí, aproveitando que já existe esse clima de animosidade entre os poderes, o presidente Lula agora avalia então ou se calar para deixar que o próprio texto seja promulgado aqui pelo Congresso Nacional e tenha a validade do mesmo jeito, mas sem as digitais do presidente da República, ou vetar essa medida e aí de uma vez por todas declarar mesmo guerra ao Congresso Nacional. Kobayashi. Muito obrigado, viu? André Anelli trazendo todos os detalhes aí dessa decisão. Difícil ou fácil, hein, senhor Fábio Piperno, de se sancionar o aumento do número de deputados ou não? A quem agradar? Ao Congresso ou ao grande público? Porque algumas pesquisas revelam que mais de 70% das pessoas são contra o aumento de número de deputados. O político, geralmente, ele tenta enxergar essas questões de uma forma pragmática, estabelecendo essas mesmas correlações que você acaba de nos apresentar aqui. Quer dizer, vai ser melhor, eu vou lucrar mais. Agradando o público ou agradando o Congresso, que, na verdade, pode facilitar ou dificultar a minha administração. Muitas vezes o político faz esse tipo de cálculo. Agora, também tem, e aí, claro, lançando um olhar talvez um pouco mais utópico sobre essa questão, bom, isso é certo ou isso é errado? Eu acho que até como resposta a algumas decisões que o Congresso tomou, e por ser também o lado correto dessa história, o presidente deveria vetar. Mesmo que ele tenha, no curto prazo, algum ônus político. Até porque é evidente que vai ter algum tipo de retaliação, isso está no pacote, mas também o governo deveria começar a ter a noção de que ele também tem mecanismos para, enfim, não ficar na defensiva o tempo todo. Então, ele deveria vetar, arcar com o ônus de algum tipo de retaliação, é verdade.
Porque, na verdade, se o governo veta essa questão, além de impedir o aumento de gastos, e nós estamos falando de um Congresso muito zeloso no discurso do corte de gastos, vide o que sempre dizem as frentes parlamentares, né? Principalmente aquelas maiores. Mas, enfim, há uma outra questão em relação a isso. O Congresso, os deputados, eles teriam que se debruçar, aí sim, para ou derrubar o veto do presidente ou então proceder à obrigatória redistribuição dessas cadeiras. Porque se existe algo que eles não podem deixar de fazer, é, de fato, ampliar a representação desses estados cujas populações aumentaram de acordo com o último censo. E isso está na lei. Só que para fazer isso, eles teriam que diminuir as representações dos estados que perderam população. E é isso que eles não estão querendo fazer, e é isso que politicamente e também do ponto de vista legal, eles seriam obrigados a proceder. Ô Zé Maria, rapidinho aí, também não é uma oportunidade para o presidente Lula de agradar a população diante de uma bola quicando que o Congresso deu para ele já gastar essa cartada aí, ó, eu estou vetando, mas é justamente porque vocês também estão aqui atrapalhando o meu projeto de IOF. E aí? É um timing que o presidente deve aproveitar? Aí ele agradaria parte importante do eleitorado, né, e até senadores bolsonaristas, como o Cleitinho de Minas Gerais, que querem que ele vete. Ele vetando, o Congresso iria tentar derrubar o veto a tempo, o que eu acho muito difícil, eu acho que não derruba esse veto. Mas aí Lula ficaria mal com os estados e com os deputados que querem aumentar as suas vagas. E em não vetando e não fazendo nada, fica para o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, sancionar. E aí ele ficaria com o ônus de ter produzido e sancionado esta lei absurda. É preciso saber que representação é uma coisa, representatividade é outra. E mais, há quem duvide, mas a lei eleitoral permite que o TSE faça legislação. O TSE é uma justiça diferente, a justiça eleitoral. Pode admitir consultas e pode legislar, sim. Como legislar? Através de normas, uma norma. Se não houver a sanção, a normatização definindo as vagas um ano antes das eleições.